Oi, pessoal, boa noite. Hoje estou bem feliz de estar aqui fazendo essa live, que é mais um episódio do projeto Reconstruindo no Mundo. Para quem acompanha aqui no Instagram sabe, sempre que a gente usa essa hashtag, né? Os conteúdos fazem parte desse projeto, que já teve aí a participação de mais de 30 países e ele rola há 2 anos, mais ou menos. Eu, Luana, estou há um pouco menos de tempo, mas sou imensamente feliz em fazer parte dessa família. Para quem perdeu ontem, a gente teve uma live nesse mesmo estilo que vai acontecer hoje, com os países Itália, Emirados Árabes e Portugal. Tá salva lá no perfil da Amanda, Amanda Sem Fronteiras. Eu coloquei até nos meus stories aqui antes, para vocês poderem ir lá dar uma olhadinha. E hoje a gente vai falar aqui sobre Alemanha e Inglaterra. Eu vou, sem mais delongas, né? Eu vou chamar a minha convidada aqui para ela se apresentar e a gente, que a gente tem bastante coisa para falar e bastante novidade também para compartilhar com vocês. Já chamei ela, Gi Bulgaron, da Inglaterra. Oiê! Olá! Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Gi. Nunca fizemos uma live só eu e tu, né? Primeira vez. Acho que não, É, verdade. Acho que a gente legal. já participou de outras juntos, já fizemos vários projetos juntas há um Isso. tempão, mas É, live mesmo, acho que não. bem legal. Então, que geralmente eu trago pessoas aqui da Alemanha, mas até por coincidência a Gi também já morou aqui na Alemanha. Verdade. Então, antes de começar, para que eu sei que deve ter, obviamente, já seguidores da Gi aqui, mas pode ser que tem gente que não conhece ela, né? Então, quero que tu se apresente, fala um pouquinho do que tu faz aí na Inglaterra, que é parte também, né, do que a gente faz no projeto Reconstruindo no Mundo, né, Gi? Compartilhar as nossas histórias e principalmente voltadas para o mercado de trabalho, né? Então, Exatamente. Bom, eu sou a Giovana, né? Todo mundo me chama de Gi. E eu sou fonoaudióloga, sou formada no Brasil e atuo na minha carreira aqui, na minha área aqui, na Inglaterra. Já moro aqui, completou 3 anos essa semana. parabéns! Obrigada. Nossa, é uma vida. E eu já morei na Alemanha também, assim como a Lu mencionou. Morei na Alemanha por 1 ano e meio, mais ou menos. E foi um processo aí longuinho, né? Quem me conhece sabe. Mas sou muito grata por tudo que já conquistei aqui. Também amo compartilhar várias dicas e informações na minha página, no meu perfil. E acho que bem resumidamente é isso. Essa sou eu. Então E tá. também para os meus seguidores, Lu, se apresenta também. Conta um Isso. pouquinho. Faz quanto tempo que você está aí? Com o que você trabalha? Farei isso. Então, eu sou a Luana, tenho 32 anos, moro na Alemanha desde janeiro de 2020. Cheguei um pouquinho antes do Covid, quase não entrei, Nossa, porque eu não vinha assim com um visto já certo, por exemplo, de trabalho, né? Que daí estaria dentro de umas exceções. Não, quando eu cheguei aqui, primeiro eu estudei alemão, então eu tinha visto de estudante. E aí, enfim, depois me casei, hoje tenho visto, né, por reunião familiar. Eu não trabalho com nada a ver com a minha área que eu sou formada, tá, gente? Mas eu também já não trabalhava lá no Brasil. Eu sou formada em matemática, fiz licenciatura, até dei algumas aulinhas, mas vi que isso ali não era muito para mim. uhum. Trabalhei em banco muitos anos, 12 anos quase ao todo. E aí, aqui na Alemanha, eu continuei a trabalhar com pessoas, atendimento, assim, que era algo que parecia que tava no sangue, assim, fazer, sabe? Desde o início, desde de novinha, eu tive outros empregos também. E aí, por causa do meu Instagram e do meu blog, eu comecei a ver uma grande necessidade das pessoas que querem migrar para a Alemanha em ter informações mais certas, né? Saber se informar com quem está aqui, com quem já passou pelo processo, enfim. E abrir, então, um negócio próprio, né? Sou freelancer aqui de consultoria para auxiliar esse pessoal. E sou muito, muito, muito feliz no que eu faço. Nossa, eu queria ter
que você tivesse mudado antes de mim para a Alemanha para eu fazer a consultoria com você. Porque é realmente algo que, assim, ajuda muito, facilita demais a vida. Você conversar com alguém que já mora no lugar, né? Principalmente se você não sabe o idioma. Exato. Porque assim, né, Gi, vai procurar as informações oficiais em alemão, por exemplo, né? Em inglês até vai, né? Porque muita gente vem com inglês fluente ou intermediário, mas em alemão é mais difícil. Então, E são realmente, assuntos bem burocráticos e difíceis de entender. Então, sim, realmente você tá falando com alguém que sabe é a melhor coisa. Mas é enfim, legal. gente, essa live é um projeto, né? É parte de um projeto que a gente está lançando. Vamos começar então a vender o nosso primeiro produto online, nosso e-book. E estamos muito, muito, muito felizes. É um trabalho de 11 meses já, né, Lu? Que a gente está construindo. Eu entrei um pouquinho, depois eu peguei o barco andando, daí eu tive que Exatamente, a Lu fez ainda em acelerar. menos tempo, mas é um trabalho que está muito, muito, muito completo. E aí a gente resolveu fazer essa live em forma de divulgação, tanto do nosso produto, quanto também para a gente falar um pouquinho mais sobre migração. Como a Lu falou ontem, teve a live do pessoal de Portugal, Itália e Emirados Árabes, das meninas, nossas parceiras. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Alemanha e Inglaterra. Então, pega o chá, o café, a pipoca e a caneta e o papel também, porque vai ter muita dica. E mais pra Exatamente. frente a gente dá mais detalhes sobre o nosso e-book. Isso. Boa. Então a gente tem um scriptzinho, né, Gi? Algumas perguntas, assim, as maiores curiosidades de vocês. E a gente vai começar aí a. Sim, também queria lembrar que a gente deu uma olhada assim nas caixinhas que a gente abriu ontem, mas nós vamos deixar para responder lá no final. Se vocês tiverem uma pergunta, por favor, manda nesse. Eu não sei se está certo, mas é aqui embaixo. Nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação, porque fica mais fácil para a gente ler. Pode ser que a gente perca alguma coisa aqui nos comentários, tá bom? Boa, Gi. Então vamos começar. O primeiro tópico é: trabalhar no país sem falar o idioma local é possível? E aí, Lu? Na Alemanha é possível? Eu já vou assustar o pessoal, né? Mas a gente está aqui para falar a verdade, não para iludir ninguém. E, gente, salvo raras exceções, raros casos, não dá. Eu sempre falo, quando alguém me pergunta isso, até para morar na Alemanha precisa falar alemão, eu faço a pergunta assim, ó, tu imagina um gringo chegando lá no Brasil e não sabendo falar português. Com que essa pessoa vai trabalhar? É a mesma coisa. O idioma oficial da Alemanha é o alemão. E assim, ó, muitas vezes, como eu falei, raras exceções. Eu vou dar dois exemplos, que daí realmente é fácil tu conseguir emprego sem ter o alemão. Aí com inglês fluente, tem que ser fluente, né? Beleza. Áreas de TI, porque TI é uma linguagem internacional, é o inglês, né? Não tem muito o que fazer. Então, eu conheço muitas pessoas que trabalham aqui na área de TI e que vieram sem alemão. Beleza. Esse caso, ou você trabalhar numa multinacional, alguma empresa, às vezes americana, é o exemplo do meu marido aqui em casa. Todo o pessoal do escritório, né, da parte administrativa da empresa, fala só inglês. Então, o pessoal da produção realmente é mais alemão, sim, mas no escritório inglês, porque é uma empresa americana, né? Mas, se não, gente, alemão. Então... Quando eu morei aí, eu entrei sem falar alemão, não era na minha área. Inclusive, foi algo que me limitou muito a trabalhar na minha área. Eu mandava e-mails perguntando: eu posso ser voluntário, eu só quero observar como que é. Não, tem que falar o alemão, nível B2, C1. E impossível. Mas eu trabalhei sim, só que eu acho que impossível não é, mas as oportunidades vão ser muito limitadas. Muito limitadas. Assim, ó, possível, tudo é possível, gente. Mas assim, né? Vamos não dá ser para bem contar realistas. com isso, né, Exato. Gi? Não dá até pra porque contar. tem áreas assim, ó, por exemplo, a tua, né, a fonoaudióloga, que a pessoa precisa fazer a validação do diploma aqui, né? As áreas. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Não vou ficar dando muito spoiler.
Mas assim, ó, para essas áreas, tu tem que ter, tu precisa comprovar B2, C1, dependendo da área. Tu não Sim. tem nenhum O que meu caso vai era discutir. esse, quando eu morava É, aqui. Então é muito complicado. Então a gente está muito focando aqui para vocês atuarem na área que vocês querem atuar, na área de vocês. Então, não. isso, se for o caso. E Mesma aí? coisa em No UK? Inglaterra. Eu acho que assim, aqui é possível sim. Eu moro em Londres, é uma cidade muito grande, tem de tudo aqui. E eu conheço sim pessoas que moram aqui há anos e não falam inglês, ou falam muito básico. Meu Deus, Só que mas como é que aí se vira? Pois é, só que aí o que que acontece? Eu acho isso um ponto até positivo de Londres, porque você consegue viver em vários países dentro de uma cidade só. Só que, por outro lado, as experiências, oportunidades, tudo fica muito limitado, muito. E aí, para falar de trabalhar na área, assim, uma área, né, que você precisou ir para a faculdade, se qualificar naquilo, eu diria que é muito complicado, a não ser que os requisitos da área peçam que fale português só e que não tem necessidade de falar inglês. Mas assim, como eu falei antes, muito, muito, muito limitado. Porém, conheço sim bastante pessoas que não falam inglês e conseguem trabalhar aqui. Entendi. Então, assim, não dá para contar com isso, né, Gi? Pode acontecer, mas é meio Exato. que quase que uma sorte, digamos assim, né? Eu acho que aprender inglês é uma coisa tão importante, Nossa, para meu Deus, tudo, mas tudo. Então, assim, eu a diria vida. que não fique contando que, eu vou trabalhar, não tenho inglês. Não, tudo bem, pode ser que você não consiga o seu emprego dos sonhos no começo, mas que estude, sabe? Com certeza. É, É, comece a estudar, né? Uma hora você vai ficar bem, depois de anos vai ficar fluente, não é? Do dia para noite, né, gente? O exato. alemão também, né? Até um pouquinho mais demorado, vamos ser bem sinceros. Mas tem que começar em algum momento, né? Também acho isso. Então, assim, eu já dei um spoiler, mas era próximo tópico que iríamos falar sobre a validação do diploma. Então, muitas pessoas, a maioria, assim, eu acho que até nos acompanha aqui, que nos segue, quer vir para trabalhar na sua área, né? E quer saber se é preciso fazer validação e como que faz, enfim, como é que é aí na Inglaterra, Gi? Então, isso foi até uma pergunta bem. É uma pergunta que eu recebo muito, né? Como que funciona a validação do meu diploma? É impossível a gente saber de cada coisinha, mas existe um órgão aqui, que eu até peguei o nome, que chama. Deixa eu só confirmar aqui. Uhum. Antes chamava Narik, mas antes sumiu, mas sumiu. Eu vou pegar o nome e deixo para vocês, tá? Tá. Esse órgão, ele meio que dá um conselho, assim, para cada área, o que que você tem que fazer, como que funciona. Mas minha experiência pessoal o que eu dou de dica para todo mundo. Networking, gente. Networking, conversar com pessoas. Hoje em dia a gente tem que usar a internet a nosso favor. Existem plataformas que são ótimas para procurar emprego. E através dessas plataformas, você pode perguntar para as pessoas como foi o processo delas de validação de diploma, sabe? Foi isso que eu fiz. Então, isso que me abriu portas. Eu não fui atrás desse órgão. É, e eu acho que ajuda muito, porque você faz o contato com as pessoas e ao mesmo tempo você está ali tirando informação, né, que pode ser muito útil, pode ser uma grande oportunidade de emprego para ti. Com Então, certeza. eu acho que depende muito de cada área. As áreas mais chatinhas para validar diploma são profissões da área da saúde. Também. A minha validação de diploma eu não achei que foi tão difícil comparado com o que eu escuto de médicos, por exemplo. Mas eu acho que mais do que essa plataforma que dá esse conselho, eu acho que o networking é a chave do negócio, sabe? Ou Então, talvez assim, um pouquinho de cada, assim, né, Gi? Que daí a pessoa vai isso. ser sucesso garantido, né? Exato, tipo, eu acho que assim, você pode entrar em LinkedIn, pode entrar em grupos de Facebook, pode procurar no Instagram. Eu sempre tento trocar, falar, ó, tem a advogada tal que trabalha aqui, que é brasileira, e aí outros advogados podem ir lá conversar. Eu acho que é essa troca que a gente tem que buscar, sabe? Principalmente de Sim. outros brasileiros que passaram pelo mesmo processo. Total. Concordo também contigo. Aqui, bom, posso falar da Alemanha, Pode, então? pode, pode. Enquanto isso, eu vou buscar a plataforma. Beleza, ótimo. Aí compartilha com o pessoal aqui
que quer trabalhar no UK. Na Alemanha também tem uma plataforma assim, tá, gente? A plataforma se chama. Bom, eu vou falar, mas depois eu também vou escrever, né? Que senão o pessoal não vai entender nada em si alemão. Se chama Anerkennung in Deutschland, que significa reconhecimento na Alemanha. Então, a plataforma, gente, nossa, eu digo assim, é uma coisa perfeita. Tem toda ela em inglês, não precisa saber alemão para entrar lá. Infelizmente não tem em português. Eu estava procurando aqui, mas não encontrei em português. E aí você coloca lá o nome da sua profissão e aí ele vai te dizer, vai te dar um breve resumo do que precisa fazer, mas o mais importante, ele vai te indicar qual órgão que você deve procurar. Porque, assim, um órgão vai fazer a validação de médicos, outro de arquitetos, engenheiros é outra coisa. Então, assim, não teria como existir um órgão. Imagina, Pra no Brasil tudo. também não é assim, né? É um órgão para Exato. tudo. Então, não tem como falar para vocês, alguém vem aqui, fisioterapia, qual é? Não sei, né? Mas por isso que existe essa plataforma que é maravilhosa. Inclusive, ela tem como é que chama a palavra? Tipo, as pessoas que fazem o aconselhamento ali, tipo conselheiros, talvez, alguma coisa Uhum, assim. uhum. E que se tu colocar que tu ainda estás no Brasil, existe, se eu não me engano, são duas pessoas que atuam lá no Brasil e ajudam as pessoas que ainda estão lá, que não chegaram na Alemanha ainda. Que Para ver, legal. assim, que não tem desculpa, né? E tem Sim. de qualquer profissão que você imaginar. Como a Gi falou, algumas são mais simples, né? Algumas nem tanto, como a área da saúde, eu sei que é complicadinho mesmo. Médicos, realmente, talvez seja a pior. E aqui também, assim, a Gi falou dessa história de ter contatos, tudo bem. Eu acho isso muito importante aqui na Alemanha. Só que não tem como tu pegar uma pessoa e se basear em tudo o que ela fez e Exatamente. achar que aquilo vai servir para você. Primeiro, que pode ser que ela fez há alguns anos atrás e a lei já mudou, ou ela mora em outro estado da Alemanha, e isso varia também, Uhum. principalmente de médicos. Eu sei até que eu conheço uma pessoa que até dá consultoria para médicos que querem validar, e ela disse que o estado onde eu moro, Luana, Niedersachsen, a Baixa Saxônia, é um dos piorinhos, assim, o que mais pede documentação, burocracia. Então, varia até de estado, tá? Só para vocês saberem. Mas a plataforma é maravilhosa. Depois eu posso deixar ali na descrição da live também, né? Porque é um nome difícil. Sim, eu Enfim. coloquei aqui escrito. É porque mudou o nome recentemente, eu tinha esquecido, mas é essa UK ENIC. Uhum. E assim, Gi, só para fechar esse assunto de validação, toda profissão tem que fazer? Como é que é aí no UK? Não, não são todas. Por exemplo, a área de TI é muito difícil eles pedirem até seu diploma. É muito assim, ó, demanda altíssima, precisa, você sabe fazer? Beleza, então só vem. Uhum. No meu caso, que sou da saúde, comigo pediram sim diploma, histórico de graduação, referências, e aí eu precisei me registrar com o meu conselho, né? Então eu sou registrada aqui no Conselho de Audiologia, tudo Uhum. bonitinho. Depende muito, mas Da área tem também, áreas que né? sim pedem e tem áreas que não pedem. Então varia demais mesmo. Entendi. Aqui na Alemanha também. Mas principalmente o que a pessoa tem que saber que vai ter que validar são as profissões regulamentadas, né? Por exemplo, a área da saúde, né? Uhum. Médico, enfermeiro, O que na verdade eu fisioterapeuta, acho bom, psicólogo. porque, né, você está lidando com outro ser humano Não, ali, qualquer procedimento com pode envolver muita coisa. certeza, É com diferente de uma certeza. pessoa gerente de marketing, por exemplo, que, assim, é É, diferente, é simplesmente diferente, né? Você não tá envolvendo com um procedimento invasivo, por exemplo. isso, exato. A arquitetura também não é impossível, porque alguém comentou ali, né? A arquitetura não é impossível você atuar sem o reconhecimento, mas você não pode ser chamada de arquiteta, entendeu? Você não pode assinar Hum, um projeto, essa é a diferença. Assim como engenheiro. Você pode ser um engenheiro trabalhando aqui na Alemanha, conheço milhares, meu marido é um.
mas não precisa fazer a validação do diploma se você não vai ser o engenheiro responsável pela, Sim, né, o responsável técnico pelaquela área, enfim, que vai assinar responsabilidade, né? Então, isso muda muito, né? Muda muita coisa. sim. Lu, Isso. vamos falar um Seguimos? pouquinho sobre direitos trabalhistas, então, um pouquinho das Vamos. diferenças entre Brasil e Alemanha e Inglaterra. Uhum. Pode começar, conta pra gente, então, algumas Tá. curiosidades. É, eu ia dizer, não vou falar tudo, porque senão a gente vai ficar até amanhã Até nessa amanhã. live, né? Mas a gente vai dar umas ideias para vocês. Uma coisa que eu acho legal, que é totalmente diferente do Brasil, são as férias, que aqui é contado por dias úteis. Então, né, eu acho muito melhor isso. Existe uma. Total, né? Eu sei que aí também é assim. Ai, gente, imagina que delícia. Ai, quero pegar. Ah, e assim, né? Além de ser contado por dias úteis, você não precisa pegar, ai, no mínimo 10, no mínimo 15, não sei o quê. Não. Pode pegar um dia, E nem 2 dias. esperar um ano na mesma empresa, né? Exato. E nem esperar fazer um ano para daí começar a ter direito. Já desde o primeiro mês, porque daí tu tem direito proporcional, né? Então, maravilha. Aí, bom, a maioria das empresas dá mais dias de férias do que o mínimo que a lei exige, né? Que são 20 dias úteis ali para quem trabalha 5 dias por semana. A maioria de escritório é assim, né? De segunda a sexta, você vai ter direito por lei a 20 dias úteis, mas a maioria das empresas dá mais. Muitas dão 30 dias úteis. Meu marido é assim, então, meu Deus, né? Dia que não acaba mais. E No uma mínimo outra dá o quê? Umas 6 semanas corridas? Por dá, aí. porque, meu É, Deus, é dá muita 6 semanas. coisa, gente. É Dá muito muito. bom. Ainda mais se você pega um mês de feriado, porque o feriado é dia útil. É, Sorry, desculpa, é dia útil. é dia Então, útil. Feriado também tá feriado fora, e né? final de semana não conta, então é muito bom. É, Aqui também é assim, realmente. depende da empresa se você pode pegar logo no primeiro dia, mas o resto é igualzinho. A maioria das pessoas tem mais ou menos 28 dias de férias, de dias úteis. E é o meu caso, por exemplo. E às vezes, por exemplo, fez tantos anos de empresa, ganha mais um dia, sabe? Sempre tem Hum, uns benefíciozinhos. sei. E pronto, é muito bom. Eu acho que essa é a maior vantagem que a gente tem. Total. Meu Deus. E, deu uma travada, E agora acho que voltou. travou um pouquinho. É. Aham. Voltou? Isso. Voltou. Tá, beleza. Eu vou falar mais uma curiosidade aqui, né? Pra gente também não deixar vocês tão curiosos. Aqui na Alemanha não existe carteira de trabalho. Já Eu me ia fizeram falar essa pergunta exatamente isso. várias vezes. E aí, tá, mas se não tem carteira de trabalho, como é que eu provo que eu tenho aquele trabalho? Aqui é tudo com contrato. Então, o documento que prova que você trabalha naquele local é o seu contrato de trabalho. E que vai estar tudo lá, todos os teus direitos, deveres e, enfim, leia muito bem antes de assinar. Aí Sim, também é assim, Gi? sim, exatamente assim. O que, na verdade, eu acho bom. Porque às vezes você já passou por várias empresas e aí não existe muito essa cobrança, sabe? Aqui de, mas espera aí, por que que você passou por tantas empresas, sabe? Uhum. Então fica muito assim, o que tá acordado entre você e a empresa e pronto. Acho Amém. isso muito bom também. E mais uma curiosidade que eu acho que assim, tem várias coisas de leis trabalhistas que são bem parecidas, porque a Inglaterra também fazia parte da União Europeia, não faz Uhum. mais, mas muita coisa é parecida, né? Mas uma coisa que eu acho diferente daqui, que eu acho legal comentar, é a questão do almoço, que é só 30 minutos geralmente. E eles comem muito rápido, assim, só um lanchinho rapidinho, às vezes na frente do computador mesmo. E isso é uma coisa bem assim, ó, Inglaterra. É super típico aqui as pessoas terem só 30 minutos de almoço. Sim, mas aqui também, Gi, não É, tem muito tempo, não. Não, depende da tua carga horária, mas assim, a maioria vai trabalhar no máximo 8 horas, né? Pelo menos o pessoal assim mais de escritório. Então também é 30 minutos. E aí é muito comum aqui na Alemanha, não sei se no UK nada a ver com trabalho, isso que eu vou falar, né? Mas o que eles comem é tipo levar um pão é, assim
com pepino, É, tomate, um pão de forma, salame. assim, super sem graça. É o que eles É, gostam de tipo, comer. não almoçar. A Não. Letícia escreveu ali só snack, exato. Gente, eu não sei, um de outro, tudo bem pra mim, mas eu não me daria bem com esse negócio. Eu tenho que comer arroz, feijão, salada. Gente, eu não tô conseguindo ver os comentários. Só de Ai, que alguns. pena. Mas enfim, se mandarem alguma coisa pra gente, me É, avisa, eu Lu. vou Vai comer. Ah, ficando é de que olho. essa menina Letícia, ela trabalha Acho que esse No ponto a gente já NHS contou também. algumas. Talvez tu conheça ela. Oi? Travou, né? Que coisa. A Letícia que tá comentando aí, ela também trabalha no NHS, igual você. Ah, que legal. Eu É, não consigo tá ver quem comentando aí. é. Ai, que coisa. Mas enfim, É, depois a gente conversa. Depois me chama. total. Sim. É, realmente, a outra Letícia tá falando, esse povo não sabe almoçar, não sabe mesmo, pelo É. amor de Deus. Mas vamos adiante. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre salários e impostos, né? O pessoal tem muita curiosidade. O que você pode nos contar A de gente novo fez um aí? post bem legal, né, recentemente. Recente. Foi domingo passado, se eu não me engano, Eu acho que sim. sobre impostos e salários. E ficou muito completinho, tá lá no nosso feed. E sobre salário, né? Essa foi uma pergunta que é uma pergunta que muita gente faz, não é? Nem foi. Sempre recebo. Gente, é muito difícil falar de salário, porque depende de cada área, depende do nível de experiência da pessoa, depende de tanta coisa. Mas não vou deixar vocês na mão, vou dar duas plataformas que é legal de pesquisar para ver qual que é a média salarial de cada profissão, e aí vocês podem pesquisar quanto que ganha mais ou menos um profissional da mesma área, que é a Isso. Glassdoor e o LinkedIn. Eles são ótimos para dar essas médias, assim. Vou até escrever aqui nos comentários. Boa. E sobre imposto que você perguntou, Uhum. então, é um pouco difícil de entender, mas quando você entende, faz total sentido. Na Alemanha, eu sei que você vai, vai Pior ficar. ainda. Senta que lá vem a história. Mas na Alemanha é basicamente assim. Depende do. Tem uma taxa que chama Personal Allowance. É como se fosse um valor fixo, e até aquele valor você não paga nada de imposto. Hum. Depois, você vai comparar sempre o seu salário e aquele valor, ver a diferença entre ele e vai pegar esse valor e colocar em cada faixinha de imposto. É muito Ah, difícil eu explicar isso só a aqui. diferença. Mas eu lembro do teu post. O que É, eu no vi, post tá eu mais fácil de entendi. entender, porque eu dei alguns exemplos. Mas basicamente você pega essa diferença e vai ver onde que essa diferença se encaixa. Ah, tá, encaixou aqui? Aí vai ver se vai ser uma basic rate, que é 20% de imposto anual, se é uma taxa alta ou se é uma taxa super alta, né? Geralmente são essas três categorias. E Não varia muito, gente. Então são três não é que nem porcentagens na que pode Alemanha ser que tem, não, bom. e não envolve assim, se você é casado, não é tudo baseado no seu salário mesmo. Hum, O que é ruim, por um lado, porque, né, às vezes você tem que sustentar uma galera e, e não dá. Mas total. enfim, não já é descontado no pagamento, né, para quem é empregado, e para quem é empregador precisa fazer manualmente, assim como é no Brasil, com um escritório de contabilidade, ou a pessoa pode fazer sozinha mesmo. Mas não é muito assim burocrático para fazer, não. No meu post tá tudo muito bem explicado. Eu vou convidar vocês para irem lá ver, porque eu dei exemplos e fica mais fácil de Sim. entender. Agora, assim, só falando é complicado mesmo, né? É, Mas realmente ficou muito bom. Eu lembro que eu vi. E aqui na Alemanha, essas plataformas que tu falou, claro, o LinkedIn também, né? E a Glassdoor funciona aqui na Alemanha, então eu sempre indico para o pessoal ver médias salariais. Tem uma outra aqui, ó, eu vou escrever também, que chama Kununu. Isso, Kununu também lá. O que é isso? Os próprios funcionários das empresas postam anonimamente, né? Claro, né, gente? Os salários, os cargos. Então tá lá por empresa. Tipo, tu tem vontade de trabalhar na empresa tal. Então já coloca o nome, vai aparecer lá vários cargos e o salário médio.
E também tem a avaliação das empresas, feitas pelos funcionários, o que eu acho o máximo também, para você ter uma ideia como Ah, é o eu acho ambiente isso de o trabalho e máximo. tal. É bem legal essa plataforma também, além da Glassdoor e do LinkedIn. E os, a questão dos impostos, como a gente falou antes, é um pouco mais complexo aqui na Alemanha, sim. Também tem post meu recente. Essa semana que passou até, eu até fui meio chata, porque eu falei um monte sobre esse assunto nos stories. Cada dia eu tinha uma informação diferente. Eu fiz uma live recente com uma contabilista aqui, que ficou bem completa. Depois eu dei a explicação de como é que você pode ver numa tabela, uma tabela gigantesca, né? Uhum. Mais ou menos um valor muito aproximado. E assim, como eu expliquei lá, varia pouquíssimo, não vai aumentar nem 100 euros, não vai diminuir nem 100 euros do que está falando lá. Só que conforme a sua classe de imposto. Então, aqui muda se você é solteiro, se você é casado, se você é um solteiro com filhos, se você tem 2 empregos. Então, isso tudo muda. Existem 6 classes de imposto diferentes que você pode ter, né? Então, primeiro tem que descobrir qual a sua classe e aí sim olhar naquela tabela, mas também eu fiz Reels explicando. E para entender a classe não tem muito segredo, né? Se você é casado, tem 2 opções que pode ser. Se você é solteiro, sem filhos, é só uma, enfim. E a porcentagem aqui, então não é comum na Inglaterra, que pode ter 3 porcentagens diferentes, não, aqui vai variar muito. Mas começa ali, talvez entre uns 15% e 16%, que até fiz o cálculo do meu marido é perto disso, não chega nem 20% de desconto do dele, porque é casado, né? Porque antes de eu chegar aqui, Ele eu pagava mais. É. pagava um monte. Aí a gente até brincar, tu casou comigo para pagar menos imposto, né? E aí pode chegar lá para 40 e poucos por cento. Então, tem Eu essa lembro ainda. que quando a gente morava aí, eu não trabalhava no começo, Uhum. e aí era uma classe. Assim que eu comecei a trabalhar, fomos correndo para trocar, para não dar nenhum problema. Mas é muito É, assim, depende de muitas coisas, né? muitas coisas Mas eu de. acho até justo, assim. Acho que. Eu também acho justo, porque até como a Cris, que é a contabilista, né, com quem eu conversei, falou: se você, por exemplo, tem filho, é natural que você precisa Sim, de que você mais vai gastar dinheiro, mais, que você exato. vai gastar Tipo, mais. É, exato. Eu acho que é como, justo até. Acho até mais é, justo do que aqui. como um casal, você precisa de um espaço um pouco maior para morar, também vai gastar mais, então tudo isso, né? Mas Então, é realmente isso. ficou muito bom o post dela, viu, gente? Porque olha, eu já vivi na pele o que é tentar entender essas burocracias da Alemanha e é muito difícil. Exato. E assim, né, Gi, claro, só falando ali um detalhezinho sobre o e-book, tudo isso que a gente tá falando assim meio por cima, lá no e-book tá detalhadíssimo, né? Exatamente, gente. Olha, não é por nada não, mas ficou muito bom, porque É, a gente colocou tudo muito completo, cada tópico e o que a gente não pode falar, a gente direcionou aonde buscar essa informação. Então, isso. O link, né, Gi, isso, para a fonte exatamente. oficial. Então, nossa, foram dias e noites de pesquisa, né? Exatamente. Mas enfim, vamos mudar então um Vamos pouquinho lá. de assunto, falar um pouquinho sobre o que, né, é uma das coisas mais importantes, que é e aí, na hora de procurar um emprego, né? O que a gente tem que fazer? E uma das coisas mais importantes eu vou até abordar esses dois assuntos junto, porque eles estão muito interligados, que é dicas de Uhum. como fazer o currículo e a carta de apresentação. Para quem não sabe, aqui é muito comum, acho que acredito que na Alemanha também, a carta de apresentação e o currículo serem entregues juntos, né? Basicamente, no currículo, você vai colocar uma coisa bem objetiva, assim, você vai mostrar ali quem é você, o que, que você faz, suas experiências, o seu, que nem eles falam aqui, background, né? Tipo, de educação, essas coisas. Uhum. Já na carta de apresentação, você vai mostrar por que que você é um bom candidato. Então, é ali que você vai explorar, né, tudo o que for possível para você provar para a empresa que você
pode contribuir e que merece aquela vaga. Como Isso. que... Fala alguma dica, Lu, que você daria na hora de fazer um currículo e a importância da carta de apresentação. Sim, a carta de apresentação aqui, gente, é assim, essencial. Não tem como você só chegar com um currículo, porque ninguém vai ler, se não tiver uma carta de apresentação na frente. Como se fosse, tipo, né, uma Um capa. anexo. É, um anexo, sim, enfim. E o currículo, como a gente falou, né, uma coisa mais objetiva, tal. Jamais passe de 2 páginas, pelo amor de Deus, gente, porque ninguém tem paciência para ler muita coisa. Então, não é para ficar colocando muitas experiências profissionais, principalmente coisas assim que não tem a ver com a vaga, né? Não coloca. No Brasil, eu sei que as pessoas muitas vezes colocam, mas aqui não, por favor. E, e aí, eu gosto de dizer que a carta de apresentação é tipo como se estivesse dando cor assim ao currículo. Porque o currículo é uma coisa meio assim, pá, 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 né? Informação, informação. E lá na carta de apresentação você vai fazer contar uma Vai historinha e tal. desenvolver. Eu acho Desenrolar. que o currículo, você vai trabalhar bastante as palavras-chave, assim, do que eles querem saber o que você faz, né? Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais prático. Por exemplo, Isso. eu sou fonoaudióloga e eu sou da área de audiologia, então eu mexo com audição e equilíbrio. Então eu tenho que pôr no meu currículo o que eu sei fazer de exame, sabe? Eu não vou ficar, eu sou fonoaudióloga com tantos anos de experiência. Beleza, isso é importante de ser colocado, mas o que eu sei fazer, entendeu? Qual que é o software que eu sei mexer? Qual que é o aparelho auditivo que eu tenho experiência? Qual que é o exame que eu sei fazer? Porque é isso que tem que ser muito objetivo no currículo. Agora, Isso. já na cover letter, que você tem que desenvolver, olha, tem tantos anos de experiência, quais são os seus valores, o que os seus valores têm a ver com os valores da empresa. Eu acho que fazer uma boa pesquisa da empresa é muito essencial na hora de se candidatar, porque você pode alinhar tudo aquilo que a empresa tem como princípio com coisas que você tem na sua personalidade. E aí fazer um casamento, né? Exato. Entre o candidato e a empresa. Para chamar ainda mais atenção, né, Gi? E Isso. linkar, assim, tanto como a Gi falou, tudo vai para a Alemanha também, tá? É a mesma coisa, por isso que a gente tá falando meio que geral. Pegar, assim, algo que tá pedindo lá, específico na vaga, com alguma situação que você passou, né? Alguma coisa que você é muito fera naquilo e realmente discorrer sobre aquilo, né? Dar algum exemplo prático, até talvez que vai ser legal. E por isso que carta de apresentação, gente, tem que ser para cada vaga. Não tem Exatamente. Muito nunca na vida na Terra que personalizado. você vai fazer uma só e sair mandando por aí. Não. Esquece, É, né? tem que ser caprichado. Também acho que uma coisa é sempre verificar se tem erros ortográficos, erros gramaticais, Pelo amor de principalmente Deus. em outra língua, É. porque já é mais difícil para um imigrante provar o seu Uhum. espaço. E você colocando um bom nível de conhecimento na língua, às vezes você pode não ter aquele nível de fluência. Mas você conferir com alguém que tenha, sabe? Para naquele primeiro contato ficar uma coisa mais profissional. Total. Eu acho que isso, na verdade, nem é em questão de Alemanha, Inglaterra, é universal. Eu acho que isso é uma Universal. coisa muito, muito importante mesmo. Eu também acho. Por isso que eu acho que vale a pena, como tu falou, até nem que pague um profissional, né? Mas tenha certeza que tá tudo certinho. E outra coisa, assim, outra dica que talvez eu dou é não misturar as línguas, assim, né? A gente tá aqui na Alemanha, né? No caso, no UK vai ser tudo em inglês mesmo, imagino eu. Aqui na Alemanha, se tu vai se candidatar para uma vaga que pede alemão, né? Vaga totalmente alemão, tu tem que fazer o O teu currículo em alemão? currículo e a tua carta de apresentação em alemão, né? E se você, enfim, não tem uma fluência, um nível pelo menos intermediário, aí, enfim, é melhor que você foque, né, procurar mais vagas em inglês. E se for a vaga em inglês, daí faz tudo em inglês. Não vai misturar as coisas que também
não fica profissional, né? Sim, sim, sim. Concordo total. Essa é uma outra dica. Sim. Enfim, vamos responder algumas perguntas? Vamos sim. Eu não consigo ver comentário, mas vamos ver se eu consigo Não, eu abrir vou lá. ver aqui, ó, que o pessoal mandou lá no balãozinho. Uhum. Tá. Vamos. A primeira pergunta, então, da Clarissa: qual nível de idioma que a gente recomenda? Quer falar primeiro do UK? Olha, eu acho que quanto mais estudo, maior fluência, melhor. Mais oportunidades. É uma linha, assim... Ai, eu nem sei como me expressar, mas assim, é óbvio, sabe? É. Quanto mais você souber da língua, melhores oportunidades. Porque daí você vai ter conhecimento do que você está fazendo, você vai abrir muito o leque, né? Então, acho que Com isso. certeza. Mas eu também não acho que as pessoas devam parar de procurar por causa do idioma, sabe? Eu cheguei aqui com um nível básico de inglês. E eu fui atrás e eu consegui. Eu acho que trabalhando que o meu inglês foi evoluindo. Então Legal. eu acho que assim, beleza, né? O idioma é muito importante. Quanto mais você souber, melhor. Mas eu também não acho que só porque você não sabe de tudo que você tem que ficar parado. Vai atrás. Pergunta. O É. não você já tem. Então, não custa tentar, sabe? Uhum. Eu também acho isso, Gi. Assim, aqui na Alemanha, eu vejo que. Porque recentemente eu estudei alemão, né? Cheguei no nível B1 e eu vejo que não é muita coisa, assim, o B1, sabe? E se a pessoa ficar sempre querendo, ai, nossa, eu preciso ter, sei lá, chutar, no mínimo B2, ou ser um, pra sair à procura de alguma coisa, gente, daí tu vai ficar encalhado muito tempo, porque, É, como a gente falou, vai ser no dia a dia que tu vai pegar, né? Eu sempre falo assim, ó, se você tá aqui já com algum outro tipo de visto, né, que você tenha direito a trabalhar, como por exemplo eu, né, uma reunião familiar, se eu fosse, agora eu quero trabalhar, não quero mais fazer o que eu faço, eu não teria eu não iria estudar mais. Gente, eu preciso ir pro dia a dia, porque é no dia a dia, na conversação, né, que tu vai pegar mais fluência. Não adianta ficar só informado em sala de aula, tem que ser, aliás, duas coisas. A não ser como, né, já falamos antes, dessas validações de diploma, que daí vão te exigir certo nível. E daí eu já até posso falar, a maioria das validações aqui na Alemanha é no mínimo B2 ou C1, tá? uhum, Então, com B1 não faz nada. Mas, eu vou procurar emprego numa loja, sei lá, uma coisa assim mais simples, digamos, né? Que não exige uma qualificação superior. Te mete? Menos de exato. B1 até. É, eu Vai acho por tudo. que eu falo até por mim, quando eu morei na Alemanha, eu quis sair eu desisti de ficar procurando tanto na minha área, porque eu vi que a língua precisava ser desenvolvida. E aí eu fui para uma área que não me exigia muito, né, uma qualificação. Me aceitaram e aí o meu alemão e o meu inglês começou a andar, porque você é obrigado a falar. É, Eu até dou a dica, aqui na Inglaterra, o que acontece muito, muitos brasileiros vêm para cá e aí acabam trabalhando em restaurantes brasileiros, em coisas brasileiras, mercearia, essas coisas. E eu acho que esse pode até ser um caminho, mas eu não acho que vá te ajudar tanto a voar com a língua, sabe? não. Então eu sempre aconselho ir trabalhar em café, em escola, sabe? Trabalhar como, mesmo que for em limpeza ou essas coisas, porque você vai ter o contato, você vai ouvir gente falando, você vai ser obrigado a conversar, mesmo em restaurantes também. Claro, Eu entender o se, cliente e tal, né? exato, se eu não tivesse conseguindo o meu emprego, né, no tempo que eu consegui, eu iria fazer isso com certeza, para assim melhorar o meu inglês e aí sim mais oportunidades aparecerem. Então, Sim. acho que a gente respondeu bem a pergunta. Eu acho que sim, gente. Porque não tem assim uma resposta, é aquilo e pronto, né? Sim, sim, sim. Eu vou só responder rapidinho, que ainda tem a ver com esse tema. A pergunta do Rodrigo.
Em quanto tempo do B1 para o C1? Assim, é muito difícil também, né? Responder assim, mas posso chutar. Tu estudando todos os dias, algo assim, como é que eu vou? Intensivo, né? Cursos intensivos, eu digo que em 6 meses dá. O pessoal fala, é porque eu não cheguei no B2 ainda, né? Talvez de conversação eu tenha B2, mas gramática não sei, nunca nem fiz um teste para saber. Mas todo mundo fala que é um salto muito gigante entre o B1 e o B2. Que ali tem alguma coisa errada. Precisava ter um ali no meio, assim, sabe? Que tem um abismo. Então, esse abismo aí eu acho que, né, talvez demora um pouco. E, enfim, é E dedicação, depende né? muito de cada um, né? Do quanto que a pessoa está exposta à língua também, o quanto que ela estuda por dia. Sim, É muito complicado falar de tempo. Cada um tem o é. seu. Eu também acho, Nossa, exatamente. eu tô com reflexo, né? Da luz, parece um vagalume. Pouquinho. Não, mas não tem problema. Vou pegar mais uma pergunta aqui. Ai, a gente pode passar por cima só rapidamente, que a Rose perguntou alguma coisinha de aposentadoria, se a gente poderia falar aqui. Sim, Da Alemanha, gente, tem uma live completa sobre isso, tá? Só para vocês saberem, tá gravado no meu IGTV. Mas eu vou falar assim, basicamente, umas dicas. Para você se aposentar aqui na Alemanha. Ah, eu sou brasileira, comecei a trabalhar aqui, enfim, né? Vou me aposentar. Eu tenho que ter trabalhado aqui na Alemanha no mínimo 5 anos, tá? Eu não posso ter trabalhado a vida inteira no Brasil, vir para cá, trabalhei 3 anos e vou me aposentar. Não. Por que falei do Brasil? Porque conta, você consegue contar o tempo, né? Brasil e Alemanha têm esse acordo ali o INSS, né? Com o Renteversicherung, que é o órgão aqui da aposentadoria, Renteversicherung. E, e aí dá para contar. Mas você tem que trabalhar no mínimo 5 anos aqui. E hoje a idade normal, assim, para se aposentar, só que sempre muda, né, gente? Hoje é 67 anos. Existe possibilidade de se aposentar um pouco antes, com 63, só que aí você perde muito, perde uma porcentagem muito grande do valor, né, com o qual você se aposenta. Então, é. não é muito vantajoso. Isso é o tipo de aposentadoria mais padrão, né? Aquele que você, por anos de contribuição, e aí você se aposenta. Mas também acho que é importante lembrar que existem muitas pessoas que aposentam mais cedo por ter feito um planejamento financeiro muito bom, e aí a pessoa vai pelos próprios passos. Então, eu acho que Eu tô varia falando da do muito. governo, né? Isso, é. Aqui também tem a do governo, também é mais ou menos 66, 67 anos que o pessoal se aposenta. Você recebe um valor mensal, tem a contribuição pelo trabalho. No e-book eu falo bastante detalhadamente sobre isso. Depende muito de cada trabalho, mas tem umas que são bem boas, assim, que você põe uma porcentagem e a empresa vai e põe o mesmo valor em cima. Então, junta mais dinheiro. E tem as iniciativas privadas também, né? Mas uma coisa que eu acho legal de comentar é que muita gente aqui no UK acaba aposentando mais cedo, porque as formas de investimento aqui são maravilhosas. Se você pega para estudar e entende como funciona o sistema, dá para ter um planejamento financeiro para sua aposentadoria ser quando você até num tempo menor, né? Não precisa esperar até quase 70 anos. Então, acho que é importante mencionar isso também. Não, total. E eu acho muito importante fazer isso aqui na Alemanha, porque a aposentadoria do governo, gente, Eu é também muito pouco. acho. É muito pouco. Não dá para viver assim. Vamos lá. Mais perguntas? Acho que é legal essa pergunta que o Bruno fez. Eu acho que eu não estou conseguindo ver todas, mas tem uma que o Bruno fez, Tá. que é sobre preconceito com estrangeiro. Ele Boa. falou da Alemanha, mas acho que é legal a gente pincelar rapidinho. Vou falar um pouco da Inglaterra. Eu acho que, assim, o preconceito, gente, existe em qualquer lugar, né? Dentro do nosso país mesmo existe muito. E eu não sinto preconceito aqui, sabe? Foram pouquíssimas vezes que eu escutei comentário desnecessário, que sim, me senti ofendida por ser brasileira, por ser mulher, enfim.
mas muito raro. E eu acho que, pelo menos aqui na Inglaterra, é um país muito multicultural. Então, eles estão muito acostumados com estrangeiros. Sem os estrangeiros, esse país eu nem sei o que seria. Então, eu não acho que isso é uma coisa limitante para ninguém, sabe? Sim, entendo. Aqui eu também digo a mesma coisa, Gi. É óbvio que vai existir, né, gente? Quem achar que tudo é maravilha, tudo é perfeito, não Não é. tá viajando, né? Não é. E sim, conheço pessoas que já sofreram preconceito e tal, assim como em qualquer lugar, mas, nossa, eu acho que é muito menos do que as pessoas sofrem no Brasil, né? E por ser estrangeiro, eu não vejo isso. Eu vejo assim, ó, que quando tu é um estrangeiro e tu mostra que tu quer se integrar ao país, que tu tá tentando falar alemão, mesmo do teu jeito, de qualquer forma, mas tá falando, e tu tá contribuindo, assim, tu tá trabalhando e tal. Sucesso, Eu gente, também eles amam. acho. Principalmente essa parte de falar alemão, tá? É. Mesmo tu tá com vergonha que tu não fala direito, mas fala. Porque eles não dão, assim, um centavo pra ti se tu é aquela pessoa que fica só toda hora pedindo pra falar inglês e que fica exigindo que fale inglês. Não. Tem que demonstrar que quer fazer parte, assim, né, da comunidade. Enfim, fazendo isso, pode ter certeza que é sucesso, tá? Sim. E, Hum, bom, acho que a mas gente pode responder só mais uma e depois dar mais detalhes pode. e finalizando. Isso. É, Ah, a, vai, pode falar. Tu a tá vendo ali, né? Eu esqueço que tu Thalita, consegue ver essas. era da Thalita que você queria falar? É, É importante ir para o país com os documentos traduzidos e juramentados, diploma, certidão de casamento, essas coisas. Eu fiz isso, eu acho importante. Eu acho sim. aqui também. Na Porque por Alemanha. mais que seja possível fazer aqui, no Brasil vai ser um pouco mais barato, acredito. E também Olha, real, né? é mais fácil, né? Você tem ali uma vasta opção, você pode escolher, vai direto no cartório, retira o que tem que retirar. Sim. Eu acho mais fácil. Mas se não fizer, é possível fazer aqui também. É, não é um bicho de sete cabeças, não. Mas eu também acho pelo preço. E assim, só uma coisa, a certidão de casamento, se você já vai vir com um cônjuge, já vai precisar, gente. Ali na imigração já vão pedir. Então, isso tem que ter Exatamente. padrão, né? Exatamente. Então, melhor já vir com tudo, que é um estresse a menos quando chegar aqui. Eu sempre falo. É. Olha só, Então, gente, todas essas questões que a gente falou aqui e muito mais, são mais de 25 tópicos que a gente abordou muito no nosso mais. livro. Então, tudo lá no e-book. Como eu falei, é um projeto que eu fiquei com muito orgulho de fazer, de participar, porque ficou muito completo mesmo. A gente está lançando hoje, então, o nosso primeiro produto online como um projeto. E ele vai estar com preço especial essa semana, por ser Black Friday. É verdade. Meu Então, Deus. assim, aproveitem. Se você tem vontade de morar no exterior, eu confesso, assim, ó, eu sei que parece aqueles papos de, ai, né? Fui eu que fiz, óbvio que eu vou vender meu peixe, mas assim, eu queria ter tido algo assim, sabe? Antes de eu me mudar. É. Iria facilitar muito a minha vida. Uhum. Então, eu acho que é muito, muito, muito legal fazer parte disso e estar lançando isso agora. Eu concordo, Gi. Estou bem feliz de ter entrado nesse projeto e poder ajudar mais pessoas, né? Porque eu sempre falo, na minha consultoria ali, eu não presto nenhum auxílio referente a emprego e tal, mas tudo que eu sei, tudo que eu pesquisei, que não foi pouco, né? Tá lá nesse e-book. Então, como a gente falou, são mais de 25 tópicos, a gente passa por em 4 capítulos por tudo que você precisa saber para Para trabalhar, começar, né? para começar, né? Para conseguir um emprego aqui, mesmo que você ainda esteja aí no Brasil, né? É, Então, só para deixar claro uns detalhes, tá? Ah, porque pode ser que alguém não entenda essa parte. São 5 e-books diferentes, tá? isso, verdade, A bem. Alemanha um, Inglaterra é outro, Itália é outro, Portugal é outro e Emirados Árabes é outro. Se vocês entrarem nos nossos link da Link bio, da o teu já tá biografia. lá? Já coloquei lá. Se vocês Ah, entrarem nos nossos links, né, lá na biografia dos nossos perfis, já vai estar disponível lá o e-book. Tá tudo explicadinho o que a gente aborda em cada tópico. A gente fala bastante sobre tipos de visto,
por que imigrar para esse tal lugar, como procurar o primeiro emprego. Tem depoimentos de outros brasileiros também que vieram de diversas formas. Esse foi um dos meus capítulos favoritos. Eu também achei. Porque eu acho que vai rolar muita identificação, sabe? Eu E o também preço acho. tá muito bom. A gente vai vender essa semana por R$ 167. Isso. E vai durar só essa semana, tá, gente? Que é a Black Week, tá, gente? Até Exatamente. sexta-feira, né? Até sexta-feira. E a Black Friday. Dá para parcelar, dá para pagar com boleto, Pix, cartão, De tudo. tudo. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem. Não, a gente às vezes demora um pouquinho para responder, mas com essa questão do e-book a gente vai dar uma prioridade, né, para quem tem interesse. E, enfim, tô super feliz. Eu espero muito que todos vocês gostem, quem tiver interesse. E Eu também. acho que é isso. É isso, gente. Também tô bem animada. Acho que é o que faltava para quem tá aí no Brasil. Ai, meio que, já sei que eu quero ir para a Alemanha, ou já sei que eu quero ir para a Inglaterra, mas me falta ainda entender alguns detalhes. Como a gente falou, tem no capítulo 3, a gente trouxe, então, depoimentos. Não é só a gente falando lá o tempo todo, uma coisa monótona, não. Ele é bem interativo, como a gente falou, link para cá, link para lá. E aí tem esse pessoal que veio dar a sua contribuição e, quem sabe, né, inspirar ainda mais vocês. Aproveitem. Daí o e-book não que vai acabar as vendas na sexta-feira, tá? É o preço promocional que vai acabar. É o preço promocional, exato. Depois ainda vai ter, mas vai aumentar um pouquinho. E é isso, então. Corre lá no nosso link da bio. Vai lá, por favor, né? Vê o que vocês acharam. Deixem suas dúvidas, feedbacks e, enfim, é isso. A gente preparou com muito, muito, muito carinho e muito esforço mesmo. Isso aí, Gi. Obrigada, Gi, né? Obrigada Adorei também. a nossa conversa. Eu também. E a gente se fala por aí, todo mundo. Quem tiver dúvida, como a gente falou, manda direct que a gente vai responder. Podem ficar tranquilos. Vamos dar prioridade para as perguntas aí do e-book nesses primeiros dias, tá bom? E você vai deixar salva essa live, né, Lu? Isso, boa. Tá. Vou deixar salvo já. Terminando aqui, ela já vai pro feed, tá? Então tá bom. Podem compartilhar com quem quiser. Obrigada, tá gente. Eu não consigo ver comentário, mas obrigada. Estão elogiando. Graças a Deus, obrigada. Todo mundo que ficou até agora. Um beijão. Beijo. Bom final de domingo. Tchau. Tchau, tchau, tchau.